Olá! Opa! Olá, E Kiko! e aí, pessoal? Boa- Aí, Edu, tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Boa noite! Tudo certo? Beleza, Kiko? Prazerzão, cara. Ô, prazer aí. Direto do aeroporto. Tô Então, eu aqui ia te com... agradecer imensamente por ter aceito, por ter essa missão e cumprir essa missão, vim direto do trampo, do aeroporto para cá. Muito obrigado mesmo para a Puxado. gente ter esse Valeu, Edu. privilégio de conversar com você e ter te dado esse trabalho e você ter topado. Muito obrigado, viu? De verdade. Te agradeço. Obrigadão. Ô, obrigado a vocês pelo convite aí, pela atenção. Boa noite para todos aí. Muito Vamos legal. ver. Ó, então a gente tá começando, deixa eu explicar um pouquinho. O Universo Batera é um canal que a gente tá fomentando aos pouquinhos, é um canal de entretenimento e é um canal educativo também. Então, a ideia de chamar os bateras, além de saber da história dos bateristas, e tal, é também dividir um pouco do conhecimento. E você é o master, né? O professor master dos professores. A gente comentou sobre você em várias lives com Aquiles. A gente vai ter o Demetrius Locks na semana que vem. Tá Então, certo. a gente sempre menciona, a gente sempre tem menção sua e é muito legal ter você aqui por conta disso. E eu tive aula com você, foi uma das melhores aulas que eu tive na minha vida. Eu sempre falo e eu repasso, né? Esse conhecimento a gente repassa para os alunos, sempre repassa para os amigos bateras, é muito legal isso. Então é mais ou menos essa ideia do Universo Batera, que depois pode virar um curso, vai virar outras coisas, mas a ideia é essa, tá bom? Então, Coisa boa. Maravilha. é, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Brutal Kill, o Pé de Gorila, o Batera Clube, o WIDS, a agência, né, que é do nosso sócio Danilo, que é o meu ex-aluno também, que ele faz toda a parte de visual, né, de identidade do Universo Batera, e as baquetas Liverpool. Então, é mais ou Maravilha. menos isso. E vamos embora. Ah, outra coisa, a gente tem as perguntas, quem quiser fazer pergunta pro Kiko, a gente responde, manda pergunta aqui, que a minha namorada vai dar os prints, vai mandar para mim, a Renata, que também é sócia, que faz parte do Universo Batera, e a gente vai ler essas perguntas no final pro Kiko responder, tá bom? Boa. Então é isso, vamos embora. Eu queria fazer essa pergunta, na verdade, eu acho que é uma pergunta que você já respondeu várias vezes, mas é legal o pessoal mais novo, o pessoal que curte metal e sabe de você, né, por conta do Aquiles e tudo mais, e é bacana o pessoal novo ir conhecendo, mas é muito interessante a sua história de como você começou, né, porque você tem uma família musical, você tem uma família artística, né, nessa parte da arte, né, sua mãe escreve poesia e tudo mais. Eu queria saber como você começou e qual foi a sua introdução dentro da bateria para esse início do mundo da música, né? Você poderia falar um pouquinho? É, eu sempre digo assim, eu sempre agradeço, né, muito a minha família, porque tive um ambiente realmente muito artístico, né, não só musical, dentro de casa, assim, desde muito pequeno, das primeiras lembranças, assim, com grandes culturas, assim, do sul do Brasil, grandes poetas, também da Argentina, Uruguai, pessoas que frequentavam a casa dos meus avós, né, e dos meus pais. Então, eu tive essa coisa meio que direto na veia, assim, né? E me lembro das minhas primeiras propagações conscientes, assim, de dizer para o espelho, eu sentava às vezes na frente do espelho e dizia que eu ia ser músico, né? Que eu ia viajar tocando e tinha isso meio claro, assim, na minha cabeça. Mas foi uma coisa que me foi proporcionada, né? Pelos meus pais, pelos meus avós, né? Que foram grandes escritores, né? Meu pai, infelizmente, ano passado nos deixou, até no final, no último dia da turnê com Aquiles, naquela turnê brutal, como ele gosta de chamar, né? E... Mas aí depois tem uma história ali que parece que foram caindo, todo o pessoal do metal foi caindo e ficou o cara do jazz e do samba, ficou em pé no último dia, na última noite da turnê. Mas isso eu não vou revelar agora, senão... O pessoal foi caindo, foi ficando só o vovô do samba. Então, mas
aí eu já sabia, eu tinha essa consciência de que ia ser músico, né? Então comecei a tocar o bombo legueiro, que é um instrumento típico aqui do sul do Brasil, Argentina e Uruguai, é um instrumento meio comum ali daquela fronteira, né? E só sempre já com meu pai e minha mãe cantando, ela cantava muito bem, né? Então comecei a tocar todo esse folclore gaúcho e do sul também da Argentina, uruguaio, e por aí fui indo. Quando eu vi, já estava numa banda de rock também, que Ai, era que uma legal. banda tocando baixo daí. Eita, Minha É? família tinha uma banda, meus primos tocavam guitarra e cantavam, minha irmã tocava guitarra também, e o namorado dela na época, que é meu amigo até hoje, né, o alemão, que a gente chama, tocava bateria. Aí eu tocava baixo. Então, quando eu vi a bateria a primeira vez que ele comprou um kit lá usado da Caramuru, que era uma marca Aham. antiquíssima, e aí eu vi aquilo ali, aí mudei minha cabeça e fiquei apaixonado. Então foi o início mesmo, foi esse assim, mas muito empiricamente, entendeu? Eu tocava, eu não gostava de usar o bumbo. Eu Ah, tinha o pedal ali, não, isso aqui não é legal. Eu tocava com as mãos abertas, assim, tipo, mais percussivamente, assim. entendi. legal É. demais. Ô, Kiko, e agora falando um pouco mais específico sobre a batera, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus primeiros professores, sabe? Um pouco dessa sua experiência com as suas primeiras aulas. Acho que é uma coisa bem interessante. Então, é muito louco isso também, porque eu considero que eu tive grandes professores, né, ao longo da minha trajetória, inclusive na escola da Orquestra Sinfônica, mas não era diretamente da bateria. Na bateria só tive, na verdade, no início, um professor, né, que foi o Argos Montenegro, que lá, quando eu tinha 15 anos, eu descobri ele, foi uma história muito louca, assim, na verdade, o alemão, esse meu ex-cunhado, ele comprou essa Caramuru e começou a estudar com o Argos, algumas aulas, assim, esporádicas. Mas ele não, ele estava servindo na aeronáutica na época, então ele não tinha todo o tempo também, né, para se dedicar. Mas o Argos mandou ele fazer aquele padzinho inclinado para traditional grip que tinha no livro do Gene Krupa, né? Aham. E ele tentava fazer ali um double stroke, né, que o Argos chamava papamama na época, né? E eu ficava vendo ele praticar aquilo de longe ali, em casa, e daqui a pouco ele largava aquilo e ia fazer outra coisa, e eu pegava. E tentava copiar o que ele estava fazendo. E aí eu já estava me dando bem ali no Papamama, quando eu pego um recorte de um jornal que tinha, olha só que época, né? O jornal local tinha atrações locais de música todas as noites, e eles publicavam as fotos dos trios, quartetos que tocavam, né? E aí apareceu esse grupo, Adão Pinheiro Trio, né? No restaurante Porto Velho. Eu não tinha nem idade para entrar nos restaurantes da noite, porque eu tinha 14 para 15, né? Então eu só vi um prato gigante, assim. Para mim era gigante. Hoje eu sei que era um 22, mas muito inclinado, assim, a moda antiga, sabe? Aham. Aham. E um cara, assim, um senhor, assim, careca, tocando. Eu falei, pá, que coisa, recortar. Porque tudo que tinha bateria eu recortava e colava nos álbuns, assim. E aí eu colei ali a Dom Pinheiro Trio, mas aquilo nunca, não sabia quando é que eu ia poder ver aquilo. E num show do Stanley Clarke, que foi em 86, né? Que eu ainda seguia tocando baixo, eu estava naquela coisa. E eu fui no show do Stanley Clarke, no Gigantinho, no ginásio aqui. Aham. E aí ele... Olha a fissura que eu tava, o negócio de música e tal, que o show era 9 da noite, claro, né? 2 da tarde eu tava lá. Caramba, Eu, caramba. uma loucura, né? E a gente foi a pé, eu e um amigo meu, um grande guitarrista, Ângelo Primon, querido amigo, e na época a gente pesquisava juntos, tocando, ele tocava violão e eu ali na meu pseudo kit ali que eu tinha. E aí chegamos lá, só tínhamos nós dois lá naquela loucura, ninguém, nem até os caras da segurança estranharam, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Aí apareceu um outro louco naquele momento, quem era? O cara da foto, o senhor da foto. Eu falei, não é possível. Nossa. É ele, cara. Me lembrei do recorte.
E aí fui falar com ele. Pô, senhor, boa noite, o senhor não é... Boa noite, era tarde. Boa tarde, o senhor não é o Argos? E ele, sou. E aí começou esse negócio, entendeu? Aí eu comecei, que o senhor não quer legal! me dar aula e tal. Caramba! Nossa, que legal! É. Que doideira! E foi Bem... assim. Beleza. Aí você... Acredito que você estudou e tudo mais. E uma coisa que eu queria saber também. A gente curte... Eu, pelo menos, eu gosto de livro, de pesquisar livros, métodos, metodologia, né? Eu queria saber de você... O que você estudou de mais importante e o que você recomendaria, assim, como os livros principais, né, para melhorar na bateria, tanto de groove, mais de mão, algumas coisas chaves que você fala, ó, isso aqui eu estudei pra caramba e eu adoro e eu realmente recomendo para qualquer um, tanto iniciante como iniciado, né? Aquela coisa, se fosse assim, quem você levaria para uma ilha deserta? Isso, é meio isso. É meio isso. Se tivesse que escolher um livro, eu levaria o Gary Chester, New Breed, entendeu? Esse livro mudou muito a minha vida, assim. E, claro, quando ele é estudado seriamente e como seguindo os passos que ele quer ali propor, né? Sim. É um livro fantástico. Outro seria o The Art of the Modern Bop Drummer, se não me engano, que é do Jacques DeJohnette e Charlie Perry, que foi um livro que mudou a minha cabeça também. Até hoje eu tenho insights com coisas que eu li antigamente dele e continuam, né, reverberando assim na minha cabeça. Qual que é? Você pode repetir o nome desse livro, pessoal? Eu não sei se eu estou falando o nome exato dele, mas tá. É The Art of the Modern Bop Drummer. Legal. Ou Drumming. Agora eu não lembro se é Drummer ou Drumming. Mas é do Jacques DeJohnette. Esse eu não conheço, não. É o DeJohnette. O único livro que ele escreveu na vida dele. É ele junto com um grande educador, né, que é o Charles Perry. Que e legal. ali eles falam de coisas que eu nunca tinha ouvido. Porque, na verdade, com o Argos eu nunca estudei leitura. E nem rudimento. O único rudimento que ele pediu, ele falou, toca alguma coisa na primeira aula. Eu toquei aquilo que eu via lá o alemão tocar, que era o Papamama. Porque na época eu já estava bem no Papamama, porque o alemão abandonou aquele tripézinho lá em casa e eu fiquei naquilo, né? E ele falou, não, isso aí já tá legal, agora vamos ver os grooves. Aí as nossas aulas eram basicamente... Hoje eu sei que era um grande treinamento de ouvido, né? Porque ele tocava os grooves, eu tinha que memorizar e apresentar depois para ele. E de tudo, de todas as situações musicais possíveis na época digamos, do guerrilheiro musical brasileiro, né? Que era à noite, né? Tinha que tocar bolero, cha-cha, samba canção, né? Samba cruzado, tudo. E as aulas foram assim, né? Mas a leitura mesmo eu fui aprender na escola da Orquestra Sinfônica. E aí que eu comecei a ter acesso a esses livros em sebos, né? Em lugar velho, lá no mercado público de Porto Alegre, tinha um lugar que se comprava. Então, foi isso eu considero uma iluminação, assim, porque os livros foram caindo no meu colo, entendeu? Justamente que legal. Aqueles certos, né? Eu acho importantes. Legal demais. Ô, Kiko, e falando agora das suas primeiras influências, quais que foram, assim, os bateras, sabe? Desde os mais antigos, né? Até os atuais, assim, as suas influências, tanto atuais quanto antigas, e como que essas influências contribuíram para você desenvolver a sua linguagem, sabe? Sim. Essa pergunta é a resposta longa, né? É longa, tempo é seu. Porque a gente tem muitas influências, né? Assim, Hoje eu tenho cada vez mais consciência de que, às vezes, a gente está passando num lugar, ou então tu cruzou com uma pessoa ali numa situação que está, às vezes, num passeio, no negócio, tu está ouvindo alguém tocar ali e está recebendo aquela influência, entendeu? Não é uma coisa... As influências não são necessariamente catalogáveis, assim, né? Que você vai dizer, não, eu estudei esse cara aqui. Mas tem muita coisa que está no ar que a gente tem que ser meio antena, né? Para captar, né? Então, eu sei que muitas coisas, assim, lá no início, eu fui certamente muito influenciado pelo Argos, né? Quando eu
quando eu pude finalmente ir no restaurante Porto Velho e ouvir ele tocando em trio, que era uma coisa maravilhosa, ele, o Adão Pinheiro e o Ivan Barbosa, né? Me influenciou muito. Se existe um cara assim, né, numa ilha deserta, de novo, que eu poderia levar um tape, seria o John Bonham. O Bonzo foi o cara que mais me encantou assim, até hoje. Não sei explicar, porque hoje eu também divido muito bem a questão de você ser fã de alguém ou de uma banda e você gostar do trabalho esmiuçadamente técnico de um baterista, entendeu? Então, hoje em dia, eu sei ver muito bem a separação, assim, e é uma coisa que causa, às vezes, muita estranheza nas pessoas, né? Até vocês já devem ter sentido isso muitas vezes, né? A gente gosta de um músico por determinada questão e a gente está numa reunião, às vezes, de amigos ou de família e o pessoal apresenta ali uma banda. Pô, o U2, olha, esse cara é o melhor do planeta. Aí, antigamente, eu ficava muito bravo com isso, né? Falando, mas, cara, para dizer isso, vocês têm que conhecer a música. Eu entrava nessa, entendeu? Nessa bomba nuclear, né? E hoje eu entendo que as pessoas, para o coração dele, a música, ele não vê a bateria como a gente vê, nem vê a guitarra, ele vê a música. E a música bate em momentos da vida dele que aquela música para ele é o sagrado, entendeu? Então você não pode falar aquilo que o cara errou sem gostou, atrasou, olha ali, pô. Não pode, não é isso, é muito mais do que isso. E então o cara desse meu universo de quase mitológico é o Bonzo, né? Então, caramba! Eu nunca esperaria essa resposta. Eu também não. Muito legal. Mas eu já falei várias vezes isso dele, né? É um cara assim que eu acho, além de tudo, eu acho ele uma como é que eu vou dizer, uma força, uma fagulha natural, entendeu? É incorruptível, assim, o cara não teve nem tempo de vida para ele ser corrompido pelo sistema musical, entendeu? Ele era o que ele acreditava que era e ele se jogava também, às vezes de uma forma não tão sábia, assim, né? Até pela própria saúde, né? Ele queimou tudo, né? O combustível enquanto foi possível, né? Então eu acho isso também admirável, não que eu esteja incentivando o cara a queimar o combustível todo. Mas, inegavelmente, no ambiente da arte, você pega Van Gogh, você pega, né, o Artaud, Rimbaud, os grandes caras, foram também os meteoros, assim, que deixaram alguma coisa para o planeta e partiram, né? E eu acho que o cara, ainda mais falando na área rock and roll, né? O cara, esse cara encarnou o que é o rock and roll, né? Ele não é um cara de plástico, ele é um cara de verdade, ele viveu aquilo ali. Então eu admiro isso nos caras, entendeu? Que mergulham assim. Seja um cara, esse cara é o baterista do punk. Aí tu vai ver, o cara realmente ele é aquilo ali, entendeu? Eu tiro o chapéu para isso. Então o John Bonham certamente é um desses caras. Depois vem, claro, Buddy Rich e, né, todos os grandes. Elvin Jones, para mim, é um cara que me influenciou demais. Né, o Nenê Gaúcho, com todo o trabalho que ele fez com o Egberto Gismonti, com a Elis Regina, com o Hermeto, né? São caras fantásticos, mas depois que a gente compreende a bateria de uma outra forma, né? Aquela fagulha da paixão do negócio é o Bonzo, assim, né? O Copland eu gostava muito também. O Copland é legal. Muita energia, né? Muito, né? E eu vejo, eu queria só comentar, entrar nesse assunto da energia do cara ser aquilo, né? Naturalmente, eu vi uma vez você falando sobre dom. E às vezes eu vejo as pessoas falando, não, porque se você se esforçar, você chega e tal. E eu vi uma vez você falando uma coisa que eu achei, mas é muito sábio, sabe? Tipo, você até jogou o lance do futebol. Você joga uma bola para um moleque, o moleque nunca viu a bola, o moleque sai jogando. Então tem pessoas que naturalmente tem esse dom e ele vai se aprimorando, né? E aí sim aflora tudo aquilo. E para você chegar num cara desse, é muito difícil. Aí surgem esses grandes artistas. Pelo menos eu vejo assim, eu concordei totalmente com o que você falou. Assim. Foi meio isso, né? Eu vejo. Eu assim, entendi. né?
Eu achei interessantíssimo, achei muito legal, porque as pessoas não pensam nisso. Não, imagina, é só se esforçar. Não, senão não teria esses grandes artistas despontando com um diferencial único, né? Tipo, nossa, é Exato. o dom do cara, né? Eu achei muito legal. É verdade. Aí, mas foram palavras suas, tá? Eu só Não, concluindo. E tudo isso também numa época em que não existia essa indústria da bateria, né? Que agora eu vejo que existe uma certa indústria de um modo até um pouco, não, às vezes, não tão positivo, né? Que o pessoal vai botando as coisas em caixas, assim, sequencialmente, entendeu? É Exato. tipo o Charlie Chaplin, tempos modernos, né? Vem aquele negócio, o cara aperta o parafuso, aperta, levanta pro outro, o pessoal às vezes vai virando uma série, assim, né? De aquela coisa do cara naturalmente ter as suas conclusões. Acho que por isso que foi bom, inclusive, eu ter na bateria mesmo, durante um bom período, até eu estudar em Cuba, lá com o Xanguito, depois estudei com o Eco, mas durante muito tempo eu fiquei cavocando sozinho ali com as coisas que eu aprendi com o Agus, com os livros que eu ia descobrindo. Isso eu acho importante também. Não, mas é isso mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo que você é uma pessoa que tem paixão pelo instrumento e tal o tempo todo. A gente acompanhou os vídeos, né, de você excursionando para dar aula e tudo mais. Você sempre estava estudando alguma coisa. E eu queria saber, você ainda estuda, você busca alguma coisa nova, que você acha interessante? Tecnicamente eu acho muito, muito legal, porque sempre que aparece uma coisa nova, a gente vai tentar fazer e você já está fazendo 3.000 vezes mais rápido que qualquer um. É verdade. É muito legal isso. Assim, nossa, que legal! Os caras estão fazendo aquele Gravity Blast, que os caras chamam, né, no metal, Gravity Blast. Aí, de repente, eu vou ver seu solo, você dá... Não deu nem tempo. Deu nem tempo. Aí eu queria saber, como você ama esse lance de estudar, e isso chama a gente, né? Dá esse ânimo pra gente estudar, de ver um cara que tá tanto tempo em busca. Eu nem sabia que você foi estudar com o Xanguito mesmo. Esse é o cara, o inventor do songo, né? O cara que fez tudo isso. Eu não sabia que, é muito legal isso, essa busca do conhecimento, né? E você falar que ainda estuda e toda hora fazendo uma coisa nova, eu vejo isso muito no Eloy. O Eloy está sempre estudando, por mais que ele esteja tocando no Sepultura e tal, você vê que ele não se acomoda. Toda hora que eu vejo um solo seu, um solo dele, tem uma coisa nova e é muito legal ver o solo de vocês. Eu adoro. E eu queria saber se você está estudando coisa nova, se você está... O que você estaria estudando, o que você descobriu, ou você só faz a manutenção da técnica? Queria que você contasse um pouco disso pra gente. Certo. Eu sou, realmente, respondendo o início da pergunta, eu sou um apaixonado pela prática mesmo, estudo, entendeu? Até de uma forma um pouco perigosa. Assim, graças a Deus, eu acho que eu nunca tive a bateria em casa, né? Se tivesse acontecido isso, quer dizer, ela está aqui, tem vários kits aqui e tal. Tem uns kits, mas eu só fico olhando para eles, porque eu não posso no apartamento tocar, entendeu? Então eu sempre tive que sair de casa para praticar, a não ser a parte técnica e tal, de mão, principalmente, né? Depois que eu pude, né, ao longo do tempo, adquirir baterias eletrônicas, eu comecei a poder estudar independência em casa também. Mas nunca foi assim, sempre foi na rua, saindo e tendo que pagar o estúdio, né? Apesar É complicado, eu tinha que me deslocar, e às vezes no sul, frio, violento, eu não tinha carro, e pegava ônibus, o Aquiles conta essa história. A gente pegava o ônibus e ia lá no estúdio, lá, praticar, às vezes 1 hora, o que tinha, assim, entre as aulas também, e seguia. Então, eu tenho essa paixão absurda assim, pelo instrumento, que depois foi migrando mais para uma coisa mais ampla. Um pouco mais do ambiente da música mesmo, né? Porque tem um período que a gente não enxerga muito a música em volta. A gente fica vendo o instrumento e ele tem tantas coisas para desafiar a gente que é fácil mergulhar ali e ficar, né? Então, o que eu tenho estudado hoje em dia mais é uma parte meio louca, assim, dessa coisa que eu busco há um tempo, já do tempo interno, entendeu? Da independência interior, dos pulsos
confrontantes ou não, né? Ou colaborantes, e procurar enxergar figuras, né? Entendeu? Dentro desse pulso, mas já sendo capaz de tocar elas no outro pulso com a mesma ideia musical, né? Então eu tenho ido muito por esse lado aí. Fora a questão de que eu, num período, eu resolvi me desconstruir, assim, não estava satisfeito com o lado que eu já tinha atingido ali, entendeu? Que foi a coisa do traditional grip, lá na época do nosso trio e do Obrigado, Gente, que eu cheguei num ponto ali que eu comecei a ver, viajando, às vezes, pelo Brasil, lá no norte, o pessoal copiando os vídeos, né? O pessoal tem a tendência de... A boa parte da educação no Brasil é ver coisa do visual, né? Do YouTube, a partir daquele período ali, né? E aí o pessoal, às vezes, sem base, começando a se machucar, inclusive, fazendo certos movimentos ao contrário, às vezes, do que é. E eu só sei que me deu uma piração uma época que eu comecei a me achar responsável, porque muita gente dizia, pô, isso aqui eu vi no teu vídeo lá. E aí o cara com um baita de um calo aqui, já com a mão meio deformada, e não era aquilo, entendeu? E aí eu comecei a me sentir um pouco nessa, já que a função também do canal é um pouco didática, né? Bastante. Isso. Né? Então eu acho que a gente tem, né? Todo mundo que tem um certo destaque tem uma responsabilidade também agregada a isso, né? Com quem está te seguindo, quem está curtindo ali o teu trabalho, né? E muitas vezes o pessoal não se liga de dizer, olha, isso aqui também não é exatamente só essa literalidade, tem muita coisa em torno disso. Para você chegar nesse movimento, você tem que passar por esse movimento e esse. Então, eu comecei a me sentir mal até com aquilo ali, a partir de um workshop específico, que eu não vou citar nomes e tal, mas que eu vi um cara muito novo, assim, totalmente já detonado, assim, por tentar fazer o traditional com uma pressão de pegada, entendeu? Só que ele estava caindo com o apoio da baqueta justamente em cima da parte onde não pode ser, da mão do osso, da polegar, assim, né? Então aí eu falei, aí que eu resolvi, vou fazer uma desconstrução, como se fosse o Rembrandt, assim, né? Desconstruir tudo aquilo, ficou meio claro e escuro, só preto e branco. Então eu fui para o método, comecei a tentar mostrar que todas as técnicas são válidas, né? O negócio é você atingir o som que você quer com conforto, entendeu? Porque tem coisas que me deixam assustado, assim, o pessoal tocando certas células. Tirei a célula completa, as 4 vozes do groove e tal. Só que a essência do groove, a sonoridade que ele precisa, o contraste, a consistência, não está ali presente, entendeu? Está só a mecânica. Então, aí, quando fica só isso, a boa parte da busca de chegar naquele som é perdida, entende? Então, foi por aí que eu comecei mais a mergulhar de um certo tempo, né? Caramba. E, ô Kiko, assim, eu queria que você falasse um pouco, já que você está falando, né, de técnica de mão, cara, como é que foi esse seu processo, né, de desenvolvimento da sua técnica de mão? Eu queria também emendar em outra pergunta, eu queria saber se você tem alguma preferência pelos grip, por qual grip você tem, né? Lembrando que é importante, né, praticar todos, mas eu queria saber se você tem alguma preferência. Eu costumo dizer agora que nessa época triste aí de pandemia, né? E tem que ser cuidado com a gripe e com os grips também. Tem que ter cuidado para não ficar uma obsessão, entendeu? Eu digo, fazendo essa brincadeira, porque muitas vezes é isso que acontece. A gente entra num... Pô, mas o fulano está usando esse grip, aí eu vou buscar aquilo ali. Mas anatomicamente, às vezes, não faz parte da tua fisiologia aquilo ali, entendeu? Exato. E aí tu entra naquele caminho e acaba sendo contaminado por aquele vírus daquela gripe, entendeu? Eu tô fazendo uma analogia, mas é verdade. E às vezes não precisa. Você, né? Eu dou um exemplo até de um cara que eu vi lá na Portela tocando caixa, e o cara pegando a baqueta assim, ó, com o traditional virado assim, entendeu? Mas o som necessário para aquele padrão de caixa era aquele. Sim. Então, por mais que você chegue lá com todo o molar e todo o circular e a abertura do cotovelo, não é aquele som.
E isso eu tive muito claro com um aluno meu, ex-aluno meu do Rio, isso lá em 2005, acho que era. E ele estudava comigo e tal, e estava fissurado com o negócio do up, down, né? Centro, sem rebote, com rebote e tal. E realmente ele tinha uma obsessão técnica, digamos assim, né? Só que eu já estava dizendo para ele que tem certas coisas que não vai ter o certo ou errado. Você tem que buscar aquele som. Então você tem que catalogar a coisa de uma forma diferente. Por exemplo, 3 perguntas. O que, para que e como. Né? Então, o que? A caixa da Portela, vamos dizer. Para que eu quero isso? Eu quero isso porque eu vou tocar esse samba e eu quero mergulhar nesse universo e tocar da forma mais autêntica. Bom, agora vamos ver como. Entendeu? Se a pergunta o que, para que e como, na hora do para quê, o cara fica pensando assim, pois é, mano, não sei para que eu estou fazendo isso. É melhor parar com aquilo. O que, né? O cara que assim mostrou que é 300. Então, mas para que eu vou fazer isso? Exato. Nesse momento, né? Se a pergunta tiver 10 segundos de dúvida, é melhor fazer outro estudo, entendeu? Exato. E aí o que eu dizia para ele? Nesse tipo de música, primeiro que essa limpeza toda não cabe aí, entendeu? Você está tocando um negócio que é tocado na rua por várias caixas juntas. Então, quando você vai simular várias caixas com uma caixa, essa caixa não pode ser limpinha total. Ela tem que simular a sujeira do ar, entre aspas, né? Aquela sujeira das caixas dando meio flan e fazendo um negócio. Então, eu falei isso para ele. E ele, não, mas eu gosto quando tá limpinho, assim, porque eu Aí o cara gravava em casa e botava no grid. No grid certinho. E eu tentando dizer que não era muito por ali, entendeu? Mas eu notei que ele também... Isso é uma coisa interessante em aula, né? É você saber filtrar também o outro, né? O lado de lá. Eu vi que ele estava até achando que eu estava com inveja da caixa dele estar no grid total, entendeu? Eita! Aí eu deixei, falei, não, então vai indo assim. Resultado, o que aconteceu, cara? Teve um show do Bezerra da Silva, que o baterista lá não pôde, e acabou que ele foi indicado para fazer o sub. Cara, ele chegou, acho que o show até era no Morro da Mangueira, se não me engano. E aí chegou, tá aquela galera cascuda do samba, né? Bezerra e companhia. E ele chega com a caixa. Ele foi só para tocar a parte da caixa, porque eram os naipes, né? Caixa, um surdo, tantã, tamborim. Aí ele chegou. Na primeira passada, ele deu aquela caixa limpa, né? Quantizada, assim, naquele som. Assim que o Bezerra olha para trás e fala, ô, garoto, o que está acontecendo aí, cara? E aí ele já ficou... Isso não é assim, não. Porque o Bezerra da Silva, poucos sabem, ele foi da Globo, da orquestra da Rede Globo. Ele era barra pesada, ele sabia todas as vozes de percussão de tudo. Caramba! O pai do Marçal, Armando Marçal, depois o Armando Marçal também, o Marçalzinho. Esse pessoal todo foi dessa elite ali do samba. E aí o Bezerra pega a caixa e faz a famosa caixa surda, que os caras da antiga falavam. Que o maior defensor da caixa surda era o Wilson das Neves e o Oscar Bolão, nosso querido, que Deus o tenha aí, que partiu esse ano. Como é que consiste isso? Aqui não tem baqueta aqui, mas a pegada é horrorosa. Você põe esses 2 dedos por cima da baqueta e crava ela na caixa. Então, para não ter sobra. Então fica só um ataque e sem esteira. Então fica... E esse é o som que precisa para aquele naipe pequeno, entendeu? E ele estava com a caixa aberta, tipo John Hutton. Tudo dentro do... O que aconteceu? Deu ruim, deu errado. Aí ele veio foi lá na velha, como eu digo, no dojo lá da Urca, lá na caverna, e falou, pô, realmente estava certo, não deu tudo errado. Não sabe? Eu falei, pois é. Por aí eu me lembro daquele cara tocando assim, era aquilo que precisava. E segurando. Eu vi o Elvin, quantas vezes a gente já viu o Elvin segurando assim a baqueta? Ela fica entre o grip total para ele ter aquele som.
Não é porque tim. Então, tem momentos que a técnica tem que ser adaptada ao caminho que tu quer seguir musicalmente. É isso. Legal. Que silêncio, agora deu um silêncio. Não, Acho que eu falei uma besteira. Não, de imagina, jeito pô. nenhum. De Tô jeito aprendendo nenhum. aqui. Tá todo mundo aprendendo. Ó, é o seguinte, agora é uma curiosidade minha, que é a respeito do lance do Dave Weckl, quando você chegou lá e tudo mais. Então, a história é bem essa, né? Você foi lá, você conseguiu o contato para chegar lá em Los Angeles, foi falar com ele e tudo mais, e você queria ter aula com ele. E ele pediu para você tocar. E você falou que ficou várias horas com ele e tudo mais, papapá. E no final, ele falou que não tinha mais o que te ensinar e tudo mais, e deu aquela carta que é famosa, aquela carta de recomendação dele. O que eu queria saber é o seguinte, você fala, não, eu fiquei um tempão lá e tudo mais, não sei nem se você pode falar, mas eu queria saber o que ele pediu para você fazer. O que ele te cobrou essa cobrança, sabe? Eu tenho muita curiosidade. O que sabe? aconteceu? O que aconteceu? O que ele pediu? Olha, toca isso, toca aquilo. Porque você falou, você ficou muito tempo, né? Ele foi meio que te cobrando algumas coisas e tal. E eu tenho muita curiosidade para saber o que aconteceu, o que ele te pediu para fazer. Na verdade, a história é bem mais longa. Eu já contei também essa história várias Sim. vezes. Ela é longa demais. Começou em 94 para terminar em 96. É uma história de 2 anos. Antes disso, lá em 94, eu dei um VHS para ele. Ele consegui fazer ele ouvir um solo meu num disco, né? Sendo que ele não ouvia nada antes de tocar e tal. Depois, começou ali. Depois eu segui ele nos workshops que ele fez naquela turnê. Acabei entrando até. Fui clandestino no hotel em São Paulo, porque eu fui do Rio para São Paulo ao convite do Martal, do meu grande amigo, o Carlos Martal, que estava fazendo o som do Mike Stern. E ele falou, cara, vamos para São Paulo lá e tal. Daí eu peguei um voo, me desdobrei, fiquei escondido atrás de uma pilastra. Pô, se o pessoal do hotel ouvir hoje, vai me cobrar. Invasou no hotel. Eu fiquei lá no Transamérica, escondido, até que o Marçal abriu a porta do elevador e eu me joguei para o elevador para poder ficar ali no quarto com o Martal. Então, eu assisti várias... Então, ali a gente teve um contato mais intenso em 94. E a ida para Los Angeles em 96, a princípio, não era para estudar com ele. Eu nem sabia que eu ia encontrar ele lá. Foi graças ao show que eu fiz com o James Liberato, que é um guitarrista daqui, um grande guitarrista. Nós fizemos a abertura do Gambale. E quem estava tocando na abertura do Gambale era o David Goldblatt, que hoje é um grande amigo meu. E foi ele que me convidou para ir para Los Angeles em 96. Mal sabia eu que ele era vizinho do Echo, de 10 minutos de carro. E era amigo dele, tinha gravado com ele. Então, a ponte foi uma coisa... Aquela história de que se eu não tivesse feito uma das duas coisas, ou seja, o show do James, ou ido para o Rio para assistir o workshop do Echo, que eu não podia fazer as duas, porque eu dependia do ônibus. E são 24 horas de ônibus, Porto Alegre, Rio. Então, então eu ia ter que abrir mão do show de abertura do Gambale. Só que o James queria muito que eu tocasse o show. Então, ele me ofereceu uma passagem aérea. Isso estou falando lá em 94. Então, ele pagou minha ponte aérea Porto Alegre-Rio, 6 da manhã, e eu toquei com ele na noite anterior. Quem estava na noite anterior com o Gambale era o Goldblatt. Aí, no outro dia de manhã, eu fui para o Rio para assistir o workshop do Echo e acabei assistindo os 6 dias de show lá no Mistura Fina, onde eu tive o primeiro contato, que eu entreguei para ele. Mas eu não sabia que ele era amigo nem vizinho do Goldblatt. E ele também não. Ele não sabia que eu tinha tocado no show com o Goldblatt. Não. Entendeu? Caramba! Só que quando eu chego na casa do Goldblatt, depois de uma confusão tremenda, que atrasou o voo, ele foi me esperar no aeroporto, como o voo atrasou horas. Quando eu desembarquei, ele já não estava mais lá. Foi um pânico total. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava ligando. Ele me colocou ali num quarto embaixo,
Ele falou, fica à vontade aí que eu vou subir lá e fazer umas ligações, porque ele estava eufórico para a gente tocar. Ele tinha um estúdio na casa dele, mas ele não tinha bateria. Então ele falou, eu vou agitar um drum set para a gente aqui. E quando eu larguei minhas coisas e comecei a subir a escada, eu começo a ouvir ele falar Dave. Pois é, Dave, então vamos ver se eu posso ter. Eu tenho um baterista brasileiro aqui, e eu meio zonzo da viagem, que eu não tinha dormido, né, e tinha atrasado aí no voo. Aí falei com a Kimmer, a mulher dele, que me recebeu, já me deu ali um iogurte e tal. E eu falei, e o Goldberg? Não, ele está falando com o Dave aqui para conseguir uma bateria para vocês. Eu falei, pô, é legal com o Dave. Aí acendeu aquela luz. Consegui uma bateria. E nisso eu estou ligado na conversa do outro lado ali, que ele está dizendo, sim, mas sabe o Viva Voz, aquele do Panasonic antigo que tinha? Ele estava no Viva Voz. Aí ele falou, não, cara, mas quem é que está aí? Aí pela voz eu já vi que era o Eco. Não. Aí ele disse, não, o nome dele é Kiko Freitas. Ele falou, não, mas eu conheço ele. E eu com o iogurte na boca e entre a cozinha e a sala ali, entendeu? Aí Caramba! foi assim. Aí ele falou, então bota ele no telefone aí, put him on the phone, then I'm going to talk to him. Aí eu fiquei num estado, falei, cara, não é possível que a conexão de 2 anos atrás, daquele show que eu abri, eu conheci o Goldberg, estou na casa dele, e na manhã seguinte eu fui fazer um workshop no Rio, e agora o Eco está falando aqui com ele. Entendeu? Aí ele disse assim, pô, você que bacana, sabia? Isso foi uma coisa que ele disse. Eu falei, eu vi a tua determinação e eu sabia que uma hora você ia vir para cá. Aí eu falei, pois é, e eu só falava na aula. Eu falei, não, eu vim aqui, agora que eu estou falando ali, eu quero fazer uma aula. Porque basicamente, toda a minha pesquisa até ali era um voo cego, porque na época não é como hoje, que tem os livros, e tem o YouTube, e o canal, e o curso. Não tinha isso. Né? Então, estou falando lá em 94, 96. Então, eu queria mais ou menos checar se o meu processo estava certo. Eu sabia que devia ter muita coisa errada. Né? E ele disse, não, eu vi o teu vídeo, keep playing. Ele falou, continua tocando. O caminho é esse. Eu falei, não, mas eu preciso... Era um domingo, hein? Eu preciso de uma aula, por favor, então, se for possível. Ele falou, mas, cara... E nisso o Goldberg está ali entendendo já que a gente já tinha uma conexão antes. Sim. E aí ele disse assim, cara, então se você realmente quer uma aula, ele mudou até o tom da voz. Ele falou, se você quer uma aula mesmo, você é um cara de muita sorte. Porque hoje é o único dia, olha como o cara é o workaholic. Era domingo e ele disse, é o único dia que eu não vou poder trabalhar. Ele queria trabalhar ainda. Ele falou, não vou poder porque o meu engenheiro não pôde vir. Né? Ele gravava em casa aquela série Ultimate Play Along. Ele estava gravando o número 2. Ah, eu lembro. Lembra? Com Patitucci e tudo. Eu tenho isso aí. Então, ele estava no número 2, foi gravado na casa dele. E aí ele disse, hoje o cara não pôde vir, então você tem que vir hoje. Eu estava virado 2 noites. Cheguei no aeroporto, não tinha ninguém. Foi eu devia estar aquele filme do espantalho, né? Sabe? E eu falei, então eu vou. Aí o Goldberg sentiu, falou, não, eu te levo, é 10 minutos daqui. Aí aconteceu tudo. Aí a gente foi direto para lá, eu não levei nem baqueta. E aí foi a história, que a gente ficou ali umas 7 horas. Eu entrei isso era de manhã, tipo meio-dia. Eu saí, era noite, e a carona foi o Eco me levando para casa do Goldberg. Não, uma coisa, aí tem uma foto que eu postei, tá nas minhas redes aí. E eu abraçado neles, assim, eu com uma cara meio de já pensando no que eu ia ter que desenvolver da questão, entendeu? Enfim, mas agora voltando, é porque mexe muito com a cabeça da gente, né? Tu tá ali, daqui a pouco tu tá na casa do cara. Nossa! E ele tá fazendo um café para ti ali. Meu, é muito louco isso aí. Porque... É meio a realização de um sonho, né? Tipo, a gente que é fã, tá ali, né? Que legal! E aí eu vou lá, aí vai para a parte prática. Ele falou, não, então agora vamos tocar. Isso ninguém sabe também. A bateria que ele tinha em casa, ele gravou o Heads Up, o disco Heads Up, ele gravou nesse igluzinho que ele tinha em casa. Pouca gente sabe disso.
Eu, quando vi o microfone de over dele, eu falei, não, tá brincando, isso aqui não é. Eram 2,57 em cima. A sala era tão equilibrada, tão boa, que ele tinha 2,57 e o kit era misturado, a Recording Custom, aquela antológica, cor de vinho que ele usou. Cor de vinho? E os kits, a parte grave era Maple Custom. Então ele já estava na frente. Depois, anos depois, a Pearl foi inventar os negócios da Reference Pure, né? Que pega cada tom a uma madeira. Ele já estava nessa, lá em 96. Caraca, meu. Ele falou, não, nos graves... Aí eu já começou a aula ali. Ele falou, nos graves eu gosto de Maple, entendeu? Você não pode ter um instrumento que é todo Birch e ele não vai funcionar bem no 8 ao 18. Entendeu? Ele é muito, muito avançado. E aí o que ele pediu, na verdade, foi o seguinte, para ler uma determinada 12 compassos, né? Onde lá pelo 9º compasso tinha uns hits, né? No 12º compasso tinha outra preparação, fazer um fio, preparar para... Ou seja, forma, né? Saber se você sabe o que é a forma da música. Depois conduzir 4, improvisar 4, dentro dessa mesma forma, dos 12. Né? Depois, em uma forma de 32 compassos, tudo escrito assim rápido. Só a grade, 32, né? A, B, e aí você tocar 8, improvisa 8 agora, daí 8 e 8, para ver a noção de... Entendeu? Eu fui fazendo isso, graças a Deus. Isso eu recomendo para todo mundo, né? Estudar as bases da música, né? Não só aquela coisa que a gente quer ali no instrumento, né? Então, depois disso, consistência de beat. Então, botar o metrônomo. Só que o tempo tá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Só tem um metrônomo na cabeça. Sim. E, ó, pasmem, aí parece que é propaganda da Pearl, mas não é. O kit auxiliar, que foi onde eu toquei, ele estava tocando ali no grandão, né? O kit onde eu toquei era um Pearl de um tom, bumbo 18, tom 12 e 14. Uma daquelas antigas, acho que nem não existia nem a Masters ainda. Caramba! E aí a gente tocou, eu toquei lendo essas coisas, ele falou, agora toca alguma coisa. Sumiu o som. Agora vem. Opa, aí, voltou. Voltou. Começou a entrar ligação aqui, começou a entrar. Então, toca alguma coisa em swing feel, toca alguma coisa em straight eights, né? Toca alguma coisa straight 16th notes, para ver a tua noção também de feel, né? Ou seja, subdivisão que comanda um estilo. Então, essas coisas foram as bases que ele foi pedindo, né? Que legal. Depois foi o negócio de frases, né? Por exemplo, ele fazia uma frase, eu ia responder a frase, tipo num 2-2-4-4, coisa de troca, de trade. E aí ele pediu, então toca alguma coisa depois do swing feel, do negócio, toca alguma coisa do teu país, da tua cultura, que eu quero ouvir. E aí eu comecei a tocar as coisas da gente, né? E aí ele disse, uma coisa que... Eu não vou nem entrar nesse mérito, ele falou, do estilo, né? Mas uma coisa que eu posso passar para você, aí que começou o lance, é o que eu estou estudando agora. Eu achei aquilo de uma generosidade absurda. Caramba! Porque justamente em 94, naquele ano que eu fui no workshop, que eu toquei lá no show do Gambari lá, foi o ano que ele começou a estudar com o Fred Gruber. Então ele já estava em 96, há 2 anos com o Gruber. Ele falou, então eu vou te passar o que eu estou estudando, né? Que eu acho que talvez vai melhorar muitas das coisas para você não ficar muito choking, né? Não apertar muito o som no negócio. Aí que começou a história da movimentação circular. E foi aí que eu vi. Aquela noite eu não dormi, né? Nem aquela, eu acho que nem a outra também. Certeza. Eu fiquei vendo eu fiquei vendo coisas, assim, literalmente. E o meu quarto dava para uma colina, assim, um vale ali em Los Angeles, e tinha coiote. Então eu ficava olhando os coiotes, parecia que eu virei um coiote, eu acho que eu não dormia. Pensando como é que eu ia aplicar aquilo na música brasileira, que foi aí que muitas das coisas do ciclo do samba entraram por essa porta aí.
Por isso que eu digo que aquela aula mudou a minha vida, porque não é assim, aquilo limpou totalmente a minha técnica, não sei o quê. Não. Não, eu comecei a ver uma forma de tocar as nossas coisas, mas com muito mais fluidez, entendeu? Sim, com certeza. É isso. Sensacional. Mas foi mais ou menos aquela aula que eu tive com você, e eu já vou entrar nessa pergunta, do lance das palavras, né? Que tem até no seu livro dos 5, os grupos, né? Você vai juntando os grupos. E é uma coisa muito legal, quando você me viu, aí você chegou e falou assim, tá vendo? Você pode pegar isso e colocar nos bumbos. Não precisa pensar no ritmo que tá no livro. Você... Tipo, é expandir, sabe? Tipo, e é o que eu passo para meus alunos. Falo assim, cara, a primeira coisa que eu fiz foi ficar estudando aquilo e passar para os outros para tentar entender. Falo assim, ó, tá vendo? Você vai estudar isso, mas você vai agregar em outro ritmo, né? Ele tá ensinando a música brasileira, mas você vai tocar no rock, você pode tocar em outra coisa. É um jeito de pensar, né? É bem legal isso. Sensacional. É meio código da Vinci, assim, né? Você vê, né? Você está vendo uma determinada célula de um estilo, mas você está enxergando ali dentro um código, né? que quer dizer muito mais do que o próprio estilo. Ele está muito além, né, daquilo, né? Exato. E é mais ou menos a ideia que a gente teve com o Zotarelli sobre esse lance dos agrupamentos, e a gente acabou até falando, acabamos até citando o lance do Conacol, né, desse lance de contar, e ele deu até uma ideia, que ele teve aula com esse pessoal do Conacol, e esse pessoal do Conacol não pensa a cabeça do tempo, ele pensa de trás para frente. Então eles pensam do final a cabeça para trás. Então você não começa na cabeça, você começa depois. Sabe quando você não... Alguns, né? Você pode começar de qualquer ponto geográfico do ritmo, né? É uma liberdade total, né? É que nem você... Eu costumo dizer, você não pode... Você tem um vocabulário. Então, eu peguei uma frase, um vocabulário. Aí você tem, né, 3 palavras. Casa, árvore, carro. Você tem a opção de ficar falando casa, árvore, carro, casa, carro. Ou inverter um casa, árvore, carro, casa, árvore, casa, árvore. Você não está dizendo muita coisa. E a ordem também pode ser de trás para frente, mas não está passando a mensagem. Só vai passar a mensagem quando entrar o teu círculo criativo. Que é o que eu digo. Pessoal, você tem que liberar o fluxo criativo. Você pega essas 3 palavras e dá para um palestrante, casa, árvore, carro, e larga o cara ao vivo. Ele vai dizer, olha, pô, na minha casa, quando eu era criança... A casa já foi. Na minha casa, quando eu era criança, pô, era uma coisa assim que é muito, muito emocionante para mim, porque tinha uma árvore na frente, aí já entrou a árvore. E ali embaixo nós fizemos vários piqueniques, passeios com a família inteira. Depois o meu pai pegava o carro e saía. Pronto, já deu conta das 3 já foi. Mas criou uma história, entendeu? É isso que, na verdade, o estudo do Conacol ou do Takadimi, o pessoal não leva em consideração que, no fundo, é uma linguagem rítmica. Exato. Então, não adianta muitas vezes a gente estudar o formato, tem que estudar o conteúdo também. O que você vai dizer com aquilo, entendeu? Porque o pessoal, eu vejo, tem muitos estudando isso, e é fantástico mesmo. Agora, onde é que o cara vai aplicar aquilo no seu discurso, entendeu? Exato. É eu te falei, na tua onda, isso aí pode entrar do teu jeito, entendeu? Exato. E se for feito com aquela verdade do estilo, vai ser fantástico. Entendeu? E se tu fizer uma palavra, né, com um acento um pouco diferente, ou seja, mudar o colorido do sétimo. Agora eu vou tocar essa parte no ar do tom 6 polegadas, o que era na condução. Já vai virar um outro discurso, entendeu? Exato. Isso é a intenção total. A linguagem, né? Você começa a ir atrás da linguagem. Linguagem. O que é aquilo ali? E também aí começam outras coisas. E aquilo ali em outro pulso. E aquilo ali dentro da teoria da expansão do motivo, né? Que é uma coisa que eu sempre li. Isso foi muito bom, esse negócio da leitura, né? E do choque, às vezes, que me dava dentro da escola da orquestra, porque a escola da orquestra era para formar músico de orquestra, né? Agora,
depende, você tem dois caminhos, ou ficar preconceituoso, dizer, não, essa é coisa de orquestra sinfônica, ou você pegar aquilo ali e tentar reler aquilo de uma outra forma, né? Sim. E foi o que aconteceu quando eu li sobre os motivos, né? Você pega, tananana, é um motivo. Tananana. Ah, esses são as notas. Agora o cara pode fazer, como lá no final, tananana, tananana, tananana. É a mesma nota, só que ele está expandindo. Sim. No final fica tan, 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 tan. As notas estão ali no meio da mesma maneira, só que ele está expandindo, é tipo o universo, ele fica elástico e contrai e expande. Sim. Então, às vezes, a gente fica só numa célula. Agora, se eu fizer ela... Aí já estou expandindo ela para um outro lugar. Então, aí o discurso vai acontecendo, né? Sim, isso é bem importante mesmo, ter essa noção, né? Tem uma coisa que eu vi você falando, e dentre várias, né, lógico, mas o que me chama muita atenção sobre o lance dos acentos, né, da polirritmia, polimetria, e você tem uma visão, que eu vi uma vez, eu não sei se eu vi errado também, mas é uma coisa que muito me atentou, sobre a visão micro, médio e macro que você estava vendo. Sei que é um assunto bem complexo, assim, eu não sei se dá tempo até de você explicar sobre isso, mas o que eu tentei deduzir, assim, eu vejo o micro como se você tivesse as duas vozes, né? Como se tivesse a subdivisão contrastantes. Então você vai ter um 3/2, realmente 3/2, sem você fazer alguma outra subdivisão dela. Teria uma visão dela. Eu não sei se isso é o certo, tá? Aí eu teria o médio, seria meio que um mínimo múltiplo comum dentro de de outras subdivisões. Então, se você 6/8, sei lá, se você fizer pegando esse tipo de subdivisão, mas dentro de um pulso em comum, mudando os acentos. E um outro seria como se fosse um compasso cruzado, esse que você faz o macro, seria um compasso cruzado, um 4/4, que você vai fazer um 3/2, aí demora 3 compassos para girar, ou eu estou completamente errado e viajei na ideia desse entendimento. Porque uma vez a gente ficou pirando nisso, porque a gente tenta entender essa coexistência, né, da polimetria com a polirritmia, que cada um fala uma coisa, mas o que eu entendo é esse polimetria da mesma métrica, né? De você ter a mesma métrica, e a polirritmia de você ter 2 ritmos distintos coexistindo, né? Você conseguiria me explicar de uma maneira mais simples, sei lá, para todo mundo, né? Acho que tem muita gente que tem essa dúvida e você seria o mestre para falar isso. Pois é, esse é justamente o assunto desse meu segundo livro aí que tá saindo do forno. Né? Ah, que legal. Então, o que eu acho que falta, às vezes, é que cada coisa... Agora você falou de uma forma que eu já fui aprendendo um outro caminho, entendeu? É que quando a gente fala de um assunto que é um pouco mais complexo, e aí cada um, naturalmente, vai pegando informações que estão disponíveis, né? Nesse nosso mundo multiversico, né? O que acontece? Às vezes tu vai criando uma forma de pensar que não é exatamente aquela, mas é que ela acaba gerando também praticamente o mesmo caminho. Só que muitas vezes a gente dá uma volta tão grande que quando a gente vê, a gente está amarrado no próprio fio, né? Então, o que eu recomendo? Que eu fiz muito isso, né? É aquela coisa que eu digo de ler bastante, né? Sobre outras coisas e outras questões. Então eu digo para o pessoal, vamos olhar a raiz dessa palavra, por exemplo. Polimetria. Poli quer dizer múltipla, né? Vários. Né? O cara é polivalente, o cara faz várias coisas. Né? E a metria é nada mais do que a métrica. Né? Por exemplo, aí o pessoal, mas e a métrica? O que é a métrica? Aí eu digo, o que é uma fita métrica? É um objeto que serve para medir, justamente, né? Daqui até ali tem 20 centímetros. E a métrica na música, ela mede o compasso. O compasso é uma medida métrica, né?
4 compassos são uma quadratura, uma medida métrica. Aí 8 compassos, 2 quadraturas. E assim vai indo a forma. Ou seja, a forma, o formato é ligado à métrica. Né? Nenhum pedreiro sai quebrando a casa se ele não... Pô, vamos medir aqui. A primeira coisa que ele diz é isso. A medida é importante. O ponto de... Então, a polimetria nada mais é do que várias métricas. Aí já começa. Só que como é que eu recomendo? Por isso que eu digo lá do livro do na mais, como é que eu vou dizer? Na maior raiz possível. Né? Não, vamos ver essa árvore, onde é que está a origem dela. Peraí, não adianta a gente cortar esse galho aqui se a gente não sabe onde é que está, né, a raiz. Então, a raiz desse assunto é chamada metric within metric, né? Métrica dentro da métrica. Então, se eu pego uma determinada métrica, 4x4, e dentro dela eu quero uma nova métrica, tudo bem que está entendendo o caminho, ela vai ser uma polimétrica, mas o nome real, como os caras estavam querendo trabalhar o quê? A música mesmo, vamos tocar aqui dentro desses 12 compassos, só que eu quero tocar em 3, mas é 4x4. Não, tranquilo. Então eles vão botar uma métrica dentro de uma métrica. Ah, sim. Agora, se o cara só disser assim, polimetria, o cara, agora me quebrei. Entendeu? Sim, mas qual é essa poli? Aí que tá. Eu tenho que saber primeiro a forma, a métrica. Então, se eu tenho 2 compassos de 4, eu tenho 8 pulsos. Não interessa se é 4x4, 4x16, não importa. Eu tenho 8. Mas se eu quero trabalhar Elvin Jonesianamente, eu vou procurar um 3 aqui, um ternário, dentro desse 8. Então, qual é o 3 que eu posso ter? 2. 2 vezes o 3 vai dar o 6. E vou ter 2 de pseudocompensação métrica. Porque eu estou trabalhando numa métrica. Por isso que a métrica é importante. Então, só que aí eu posso simular, aí que começa o negócio. Dentro dessa métrica, dentro da métrica, eu posso gerar pulsos dentro dessa nova métrica. Então, mas só a métrica em si já swinga, porque se eu ficar assim, ó, pronto. Isso é uma coisa. Agora, se eu frasear assim, aí eu já estou fraseando, aí que entra o negócio da cultura também, da onde veio esse universo, né? Então, isso vem da África. A África é que tu tem o 4 e dentro dele tem outro cara tocando em 3, simultaneamente. Só que nesse 3 tem um outro tocando um sub-4. Então ele já não está mais ele já está e aí ele vai puxar sempre com consciência. O que eu vejo muito hoje? O pessoal fazendo o cara ouviu lá o Gavin Harrison, um cara que sistematizou isso. Né? Sim, Aí que é o problema que eu vejo do sistema. O cara botou aquilo num sistema, tá? Mas ele não está conectando esse sistema com a raiz lá, com a África, com essa coisa do cantar o groove. Que pulso eu estou querendo gerar, entendeu? Ele tem que botar isso dentro de uma linguagem. Quando o pessoal tira de ouvido, ele até faz aquela polimetria que ele pode chamar, mas ele não volta para a forma nunca. Então ele está fazendo um negócio, mas não está. Tudo bem, ele foi para um outro planeta, mas esqueceu o combustível para voltar à nave. A nave tem que voltar. E o coitado do baixista está na nave. O pianista está na nave. Já era. Ele estaria, entendeu? Agora, essa coisa é muito importante. Então, são coisas diferentes. Métrica dentro da métrica e aí pulsos confrontantes dentro dessa outra métrica. Aí começa um jogo que é o que eu chamo do sub-4. Então, sub-4, sub-4, 2. Pô, sub-4, sub-4, 2. É tipo uma fórmula do Einstein. Mas ela que vai me levar no... Se eu botar... Então, aí já vai entrando um sistema internalizado. E quem quer ouvir isso tem que ouvir Count Basie Orchestra. A orquestra do Count Basie, que era a mais black das orquestras, né, que trouxe o maior pocket, entre aspas, né, porque o swing branco ele começou a ficar muito para frente. Né? Então, aí, nada a ver com
com tendências ou não, mas eles tocavam muito para trás. Entendeu? E aí tinha ali coisas fantásticas. Tipo, tim, 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 tim. Dizem que era a melhor quarter note que existiu, né, na swing band. É a primeira coisa que a gente devia aprender, né? Tocar. Não, toca só. Eu quero ouvir a tua semínima. Isso eu ouvi de um grande mestre do jazz, né? Que eu toquei com ele, Gilbert Loss. Here, quarter note, man. Me dá um só. Não vem com tim, din, 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 din. Não, calma. Tim, tim, tim. Se a segunda for um pouco diferente da primeira, ele vai notar. Caramba! Então, os caras estudam, os baixistas, por exemplo, da escola do Ron Carter, do Ray Brown, eles estudam só a semínima. Pim, pum, pum. Não, mas isso não é uma semínima. A segunda foi colcheia. Pim, pam. Não, eu quero todas. Então o cara fica um semestre, 6 meses tocando semínima. E a gente pula essa etapa, entendeu? A gente pula, a gente já vai lá para fuso. Agora! Mas o jogo da métrica, agora eu não respondi a tua pergunta. Eu fiz um preâmbulo, né? Agora imagina numa forma de 32 compassos, quantos 3 eu posso botar? Eu posso botar 10 blocos de 3. Entendeu? E aí eu vou gerar uma ilusão que se o cara não estiver atento na métrica original, ele vai cair. Então a nave tem que ser um negócio... Se a gente for ouvir o Elvis, foi a primeira figura da minha vida que me intrigou, que eu até no início desse livro, que era um grupo de 6 semínimas com o drive do jazz, mas onde era 4x4. Caramba! Toda a ideia já não era mais tim, 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 tim. Mas eu, na época, eu olhei aquilo, me assombrou até hoje. Parecia um diabo aquilo vindo, assim, né? Nos meus sonhos. Era um negócio incrível. Agora, a macro, média e micro, que eu falo, que eu me refiro, nada mais é do que a macro é a fundação. Entendeu? Então, é a nossa métrica pura. A média, nós podemos chamar ela quase que da quantização, entendeu? Que é a base do meio. Né? Pensando em figura, seria semínima, as quarter notes, colcheia, e aí vem a micro com as palavras do discurso, que são a micro. A camada meio seria a semicolcheia. Agora, é quando o 7 contém 2 7 e contém 4 7. Aí pode ir para 6, 7, 5. Por exemplo, eu tenho um 7 longo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? O bom seria pudesse fazer simultâneo. Mas aí no meio disso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bum! Aí vai estar todo mundo nesse 1. E o outro vai estar ele vai estar no micro. Então vai dar 1, 4 contra 7. Já gerou um novo pulso. O segundo, 2 contra 7. É por isso que eu nem uso mais contra. É dentro de, né? Por isso que é o polirritmo. Ele está acontecendo os ritmos simultâneos, sem brigar. E o grande 7 seria o tabernáculo do 7, que a gente não pode perder contato com isso. Um mestre disso, absurdo, natural, com quem eu sigo aprendendo até hoje, e ele nem sabe que está acontecendo isso, é o João Bosco. Então, quando você pega um artista e esmiuça, quando você está disposto a compreender profundamente aquilo ali, é maravilhoso, entendeu? Não só tocar junto com a pessoa. Você quer, eu quero entender profundamente, porque ele toca o Tanajura, por exemplo, que é um 7, né? É um 7, já é um 7 médio. Então ele toca pim, pam, 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 pam. Aqui já tem 2. 1, 2, 1, pam, pam. Mas ele jura que tem 2. Fluindo em 2. Tanto é que muitas vezes, quando ele conta, ele não conta normalmente, mas quando ele conta, ele fala 1. Não é nem 2, é 1. Tudo é 1. Depois que eu vi falar isso, tudo é 1 e comecei a entender. É isso. Caramba! E eu já compro 2. Agora, olha só no Brasil, agora essa mensagem é importante. Como é uma loucura. O cara vai olhar lá no Gavin Harrison. Estou estudando Gavin Harrison. Aí eu disse para o que isso aconteceu em aula. Eu falei, tá, bacana, ótimo. Agora já estudou o Bituca, o Milton Nascimento?
como assim? Não, eu não vou, eu não canto, né? Falei, não, tu pega o Lília, que é um 5, né? A entrada da percussão já é em 7/5, já no início. Aquilo ali é um tratado de polirritmo. Porque ele entra... Então, aquele violão do Milton fazendo o centro, né? Como se fosse meio campo ali, né? E aí, os caras pela ponta fazendo o lançamento da jogada. E eles entram em 7. Tem, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, isso é umas coisas que eu estudo até hoje, entendeu? Que eu sigo cantando essa linha, então. Aí você canta uma linha e toca a outra, entendeu? E tenta entender onde é que está o, né? Que treta, meu Deus. Eu tô tipo assim... mal aqui, assim. Seria uma loucura. Isso tem tudo no berço da música brasileira, é incrível. Caramba. Sensacional. Nossa, cara, quanta informação, bicho. Você é louco. Eu tô tipo, o meu cérebro tá tipo um danoninho, assim. Muito bom. Nossa, sensacional, cara. Sensacional. Kiko. E o bonito é ver, né, que isso aí, para os caras, aí que vem aquela jogada do natural. Para eles, se tu disser, pô, você está fazendo o 7 sobre o 5, o cara se apavora, né? Porque está na raiz cultural, entendeu? Do berço africano, né? Sensacional. Sim. Cara, muito legal. E, Kiko, agora mudando um pouco de assunto, você fez... Pensaram uma levada em cima disso aí. Cara, você fez uma turnê com a Aquiles, né? Há um tempo atrás, né? Inclusive, que faleceu seu pai, né? Meus sentimentos. Eu queria que você falasse pra gente como é que foi essa experiência, né? De dar aula, assim, em diversos lugares, né? Nessa turnê doideira aí do Aquiles, brutal, né? Eu queria que você falasse também, tipo assim, quais foram as dúvidas mais comuns dos alunos, né? Que eles traziam para você. E quais que eram as principais dificuldades que você olhava e falava assim, esse cara aqui tá pecando nisso, sabe? A principal que eu notei, assim, né, se fosse um tempo atrás, eu teria enlouquecido, acho que quando eu estava menos malhável, digamos assim, agora eu gosto de entender o pensamento dos outros e tentar me moldar, entendeu? Naquele ambiente. Agora, um tempo atrás, eu era mais, digamos, rígido na minha caminhada, entendeu? E agora eu já acho que, pô, é legal esse caminho também, eu vou por ali, né? Aí vou sair lá na frente, aqui do lado e tal. Agora, há um tempo atrás, teria enlouquecido. Mas o comum que eu vejo, infelizmente, é muita deficiência dessa coisa de forma, entendeu? O cara toca legal, assim, uma ideia que nitidamente ele pegou ali do YouTube, de algum negócio. Aí eu digo, tá, maravilha, agora toca isso contando. Primeiro conta para mim, aí já começa a cair. Entendeu? Aí quando tu faz aquele teste do eco, né? Tu toca 12 compassos para mim. Não, como assim 12 compassos? Aí essa coisa da base é muito complexa. Outra é a sustentabilidade. Hoje em dia se fala muito disso, né? Sustentabilidade. O cara toca o groove, legal. 4 compassos. No quinto já desandou. Começou não só o tempo, como às vezes a consistência do groove, né? Então, como eu costumo dizer, o groove a essência do groove é uma aderência, uma hipnose, né? Tanto é que o grooving, eu digo sempre para o pessoal, o grooving no disco é aquele sulco onde a agulha caminha, né? Então a música só acontece quando a agulha gruda no grooving ali. Então a música ela precisa disso aí. O avião pousando, ele tem que encontrar o pneu dele. Se a pista não tiver grooving, foi o que aconteceu naquele acidente da TAM em São Paulo, né? Infelizmente, estava molhada a pista, não tinha grooving, estava lisa, e aí o pneu não encontrou. O grooving do pneu, que tem também, né, aquele sulco do pneu, não encontrou o grooving da pista. Não teve o quê? Aderência.
e tá cheio de groove sem aderência aí. Então, aí o que acontece? Desanda mesmo, dá um negócio. Então, e a garotada pensa mais, às vezes, em tirar a célula, ou então a formatação daquilo ali, mas não pensa na sustentabilidade. Agora eu vou tocar 2 minutos esse groove cravado, que é uma coisa que eu vejo muito, né, quando eu vejo os vídeos aí do nosso querido Edu Warrior, né? É consistência. O negócio fica ali. Obrigado. Ele não sai, entendeu? Caramba, Então, eu vou dormir feliz. Nossa. A gente vê isso no Aquiles, né? Não é? Às vezes o cara tá, eu tirei elevado do Aquiles, tá, agora toca a música inteira, assim. Aí, o cara... não, aí não. Então é consistência. Groove é aderência, é consistência, pulsação, é justamente hipnose. E a gente vê a garotada tocando, esquecendo muitas vezes a função do instrumento. Eu também já esqueci uma época, achava que era um negócio no solo. Ficava contando hora para vir o solo, né? Agora... Então, não é isso. A gente é um instrumento de acompanhamento, justamente de fundação, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente começa a querer que a garotada entre nessa visão, né? É aquilo que o cara fala, me dá uma quarta novo, me dá uma semínima aí. Eu quero um groove só em semínima. Mas aquela coisa... E consistente. Isso está deficiente. Né? Eu acho que... Agora, a explosão assim, da velocidade na hora, tem muita garotada, muitos garotos muito bem. Assim, o cara chega lá na... Eu sempre pedia, né? Toca alguma coisa aí, o cara... Então, agora, tem uma semínima, aí já não dava, entendeu? Caramba. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E, ô Kiko, você chegou a comentar, né, daquele seu workshop que o cara que tava lá, né, ele tava tocando de uma maneira errada, né, entre aspas, que ele tava se machucando, né? E eu queria saber se você já se lesionou alguma vez? Eu estou no momento tremendamente lesionado. Sério? É. Por motivos diversos. Uma é essa minha loucura de prática, né? Que às vezes eu fico, quando eu tenho tempo, eu fico 10 minutos no sofá sem rebote e fico ali, entendeu? Como se não houvesse amanhã. Mas não mais por isso. E graças a Deus, na idade em que estou, né? Como diria o João Bosco, eu tenho 52, né? Caramba! De carreira eu tenho mais do que vocês de vida, eu acho. Então, o que acontece? Se eu não tivesse usado a técnica, entre aspas, mais certa, né? Ou seja, o certo o que é? De acordo com que vai te dar sustentabilidade a longo prazo, né? Mas já estaria inútil, já inutilizado. Então, você vai, em algum momento, se você se exigir, né? Vocês sabem muito bem disso, se você levar o instrumento a um nível de exigência quase que de um atleta olímpico, assim, você vai ter algumas lesões pelo caminho. Isso aí é imprescindível. Agora, como você vai lidar com elas e o quão bem você vai sair delas é que a tua técnica vai ajudar. Você pega os bailarinos, atletas esses da Olimpíada de ginástica, estão sempre lesionados, sempre banheiras de gelo e não sei o quê. Agora, a minha lesão, infelizmente, foi por outros motivos. Né? Carga de supermercado, por exemplo, que agora depois de que a minha mãe teve um acidente, eu assumi praticamente que sozinho. Né? Primeiro que ela não podia se mover, então eu levantava ela, meu levantamento olímpico foi com a minha mãezinha aqui. Então pegar isso principalmente o lado esquerdo, que é uma coisa que eu uso muito, né, na minha forma de... E aí eu carregando muita coisa nessa pandemia de 2 anos, era só eu na rua, né? Então realmente forçou muito, mas agora como você vai levar isso é que é o interessante, né? Saber alongar, saber o tipo de terapia que você tem que buscar, né? Tem que buscar algum tipo de alongamento, fortalecimento, que é uma coisa que eu falo sempre, né? A gente só quer o tocar, mas tem que ter a preparação, né? Sim. Aproveitando isso, eu sei que você gosta de Kung Fu, você tem essa coisa de... Eu queria saber, você cuida dessa atividade física? Você ainda... Eu sei que você desistiu do Warrior Diet. Eu voltei, viu? Voltei, ó. Voltou? Tô firmando. Opa! Ela é maravilhosa. Isso aí, me salvou! Eu grato ao Edu por esse
esse grande ensinamento que ele me passou aí desse cara, o Warren Meckler, É, fantástico. eu perdi uns 15 quilos em 2 meses para fazer o show que eu tive que fazer agora. Eu apelei. Apelei e mandei. É uma Mandei o Warren. maravilha. E você Então, se cuida? Você está se cuidando da alimentação fisicamente? estou procurando, né? Procurando. Nessa pandemia foi bem difícil, assim, né? Por essas Foi. questões também emocionais, né? A gente manter um equilíbrio, assim, Total, cara. é complicado, né? Agora, sempre que possível, a gente volta. Uma coisa que eu sei que para mim é crucial é a coisa do carboidrato mesmo, né? É cuidar. Uhum. O Exato. carboidrato me faz mal mesmo, me deixa, né? Em estado assim microrrítmico, digamos assim. Eu tento também. É difícil, mas eu tento. Mas a gente tem que ter. A vida é isso, né? Sempre um eterno cair e levantar, né? A gente vai. O importante é a energia para levantar e seguir, né? Isso aí eu falo mesmo quando eu conheci o Edu lá, acho que foi em São Paulo no evento da Pearl, né? Foi. Que eu fiquei fascinado. E ele foi, você foi que a gente está aqui junto, né? Mas o Edu foi de uma gentileza, assim que eu demonstrei interesse nessa questão, porque eu sou um natural pesquisador, né? Tu falou no nome do cara israelense das forças especiais, eu já quis pesquisar. Mas antes de eu querer pesquisar, o Edu fez um e-mail didático comigo ali. Aliás, tem que pagar essa aula, não sei quanto é que eu te devo aí. Olha que eu vou cobrar em aula, hein? Olha que eu cobro em aula. Isso agora, adorei. Tava tudo ali esquematizado, cara. O livro, o link do livro e como é que funcionou para ele, aquilo ali foi extremamente didático, né? Muito, muito bom isso. Que foi o que me salvou. Então. Eu passei. Eu me lembro que tu falou também, na pandemia, deu aquela deprê natural. Total. E aí, né? a habilidade de voltar, isso aí é um exemplo, né? Para todo mundo, né? Total. E tendo esse gancho ainda nessa pergunta, Kiko, eu queria saber como é que é o seu aquecimento antes dos shows, cara. O que você faz? Quais exercícios? Single, double, paradiddle? Diga. Eu gosto muito de primeiro alongar, entendeu? Tem uns alongamentos que eu aprendi assim já na época do Aikido, né? Que são umas massagens de punho, de pulso, que eu gosto até hoje de fazer. Isso para mim é meio religioso. Eu faço ali sempre uma sequência, né? Tem um alongamento da parede, que aqui não dá para mostrar, mas que eu até publiquei ele não me lembro aonde agora. Mas é um exercício que aprendi também com um americano, né? Para liberação da região do carpo. Então, é um alongamento incrível. Você basicamente separa do lado da parede e põe a mão de chapa na parede, assim, mas com o braço bem reto, entendeu? E aí você gira a mão ao contrário, fazendo tipo isso aqui, ó, na própria parede. E aí trazendo todo o nervo do pescoço para o lado. É que aqui não tem espaço, né? Sim, então, é legal essa a é uma ideia. coisa que eu faço muito. E cuidado com o over practice, né? Antes de tocar. Uma vez eu li uma entrevista de 91, olha bem. Que idade você tinha em 91, Edu? Eu? Não era nascido. Não, obrigado. Muito obrigado. Tô com 43, viu? Não sou muito novo, não. Pô, 10 anos menos, cara. 10 anos só. 10 Bom, anos. meus 43, cara. Que maravilha. Então, em 91 eu vi uma entrevista dele e ele dizendo, um dos meus maiores erros foi uma vez ter feito um over warm-up antes de uma clínica até que ele ia fazer, ele se emocionou, ficou over aquecendo e chegou na hora e disse ele que foi difícil de conduzir o negócio, entendeu? Porque tem um limite, né? Sim. Quando você se sente aquecido, né? O natural, eu gosto de fazer, por exemplo, uma sequência de single que eu faça, por exemplo, não em velocidade muito alta, mas, por exemplo, até uma contagem de 100, tipo 1, 2, 3, 4, 5, que legal. 7, 8, 9, 10, até você chegar no 100. E quando você veja, essa região toda já ficou muito aquecida, né? Que legal, nunca pensei nisso. Pedal também, fazer esse single num practice pad ali é fantástico, né?
Sensacional. Isso é legal pensar assim, né? Que já vai aquecidão mesmo. Exato. Também na contagem. E esse lance do over practice antes também, a gente conversou com o Max Kolesny, né, do Crisium, e eu já entrevistei o batera do Meshuggah e tudo mais, e eles falam meio que a mesma coisa, eles não aquecem demais, eles aquecem, na verdade, eles não treinam, né? Exatamente. Então ele dá aquela primeira mobilidade, aquece mesmo, depois ele dá uma alongada, mas ele aquece antes de alongar e sobe no palco. O Dave Lombardo, ele só dá uma aquecida, toma um café e vai tocar no Slayer. Vai que vai, Então, e o Tony Williams eu vi também numa clínica dele. Ele no banquinho, né, no banco, ele começou mostrando o aquecimento pro pessoal. Então, que legal. No banco e começou a fazer uma sequência de double, tipo assim, de uns 5 minutos. Mas não rápido. Um double claro, entendeu? Num lugar sem rebote. E ele ficou ali 5 minutos e aí ele subiu para o kit. Então ele já estava dando uma dica. Pô, isso aqui, o aquecimento muitas vezes é mais a consistência do que a essência do que você vai tocar, né? É mais Exato. Exato, faz sentido. Ó, a gente tá chegando no final, eu sei que você tá muito cansado, mas antes da gente chamar a galera, né, para fazer a pergunta do pessoal, eu queria te perguntar uma coisa, né? Eu queria saber se você tem esse lance de querer tocar, praticar o tempo todo e tal. Eu queria saber, você teve alguma experiência com pedal duplo, com 2 bumbos? Você já chegou a buscar isso? Porque eu queria muito ver isso. Imagina você tocando com 2 bumbos na tua linguagem, sabe? Ia ser um negócio que, nossa, ia ser muito incrível. Eu não sei se você tem essa vontade, você já fez isso alguma vez? Conta aí pra gente. Eu já pesquisei bastante a coisa o bumbo duplo, não, porque eu não tinha um kit. Até tem uma foto minha que o Aquiles roubou e publicou, né? Antes de eu publicar, ele já publicou. Cara, na casa de um grande amigo aqui também, o Júnior Esteves, né, que é um guitarrista, e a gente estava tocando na casa dele, e a bateria era do cara da banda dele, então ela tinha 2 bumbos. Eu achei uma maravilha aquilo, né? Aí eu sentei e fiquei tocando as minhas. Claro, eu não tinha estudado nada de técnica, nem de um bumbo direito, eu estava tocando uma carraça. Então, mas eu achei fantástico o caminho, né, possível ali naquela situação, né? E me lembro que depois, quando eu consegui um pedal duplo, eu comecei lá antes do disco do Frank, do primeiro, que foi em 93, ali por 92 eu consegui um pedal duplo. E aí eu comecei, claro, que usar de uma forma dentro do estilo da onda que eu tocava. Instrumental, coisa mais fusion brasileira e tal. Então, eu me lembro muito bem de uma coisa, até tem um vídeo disso, tem um VHS disso, eu não sei com quem que teve um ex-aluno meu que roubou simplesmente todos os meus vídeos, eu não vou dizer o nome dele, depois eu vou até dizer para a gente ver se a gente caça ele. Então, tem que falar para ele passar, a gente faz um corte só disso. Você, ó, cidadão, devolve aí. Tinha que ter, ele levou todos os meus vídeos. Nossa. Prometeu passar na época para o DVD, e não trouxe de volta nem os VHS. Então, ali tinha uma clave que eu estava usando, que era uma clave chamada abacuá, né? É um negócio afro-cubano, que basicamente ela é justamente esse 3 dentro de 2. Né? Então ela fica... Eu já tenho 2 aqui, né? Ou 6 dentro de 4, 3 dentro de 4. Só que esse tandanã, eu comecei a alternar ele nos bumbos, no pedal. Então ficava tan, aí tem uma pisada no hatch. E em cima entrava a clave do bembê, né? Que é o tem. Só que as 2 juntos, as 2 claves juntas, ficava uma confusão linda, assim, sonora, né? Uma união. E eu gostava de usar justamente esse tipo de elemento, entendeu? Às vezes o pé esquerdo... Tá até no vídeo desse meu livro, do Brazilian Groove Book, tem um exercício, uma ideia de como usar o double no samba. Então, tem um pé fazendo surdo de primeira, né? E o outro pé cortando como se fosse um terceira.
Então tá lá, até tá aqui no Instagram, aqui, se alguém achar aí por algum lugar, lá tá aí na minha timeline. Então ele fica um Vamos negócio interessante. procurar. Só que no som do bumbo mesmo fica muito bonito. Com E depois eu certeza. vi que o Bolão também tinha interesse nisso. Eu falando com ele uma vez, eu vi. E tem até um vídeo dele no YouTube também, tocando essa onda bem suave, mas com o pedal duplo. Né? Que Fazendo... legal. muito interessante, assim. Porque tem... Com certeza. E dá para fazer muita coisa, né? Eu acho que agora, como diria João Bosco, na idade em que estou, né? Eu não vou me meter com esses grandes mestres do bumbo duplo. Não vem com esse papo, não, que eu sei que você engole todo mundo. Não vem com esse papo. Não vem, não. Não vem, não. Para. Não, imagina. Que isso. Todo mundo tem medo. Ia ser lindo, velho. Nem começa com o bumbo duplo. Não vem jogar na minha área, não. Ele falou. Então vamos lá. A gente teve uma pergunta aqui do Léo Batera. Aí ele perguntou como que ele faz para estudar com você, se você ministra aula, como que você faz para ministrar essas aulas? Sim, eu estou dando aula online desde um pouco antes da pandemia, né? Desde que eu vim para cá mais para dar uma assistência mais direta para minha mãe. Eu comecei com as aulas online, agora estou com os horários tomados, mas sempre é possível a gente agendar, né? Nem que seja aula assim avulsa, né? Então é só mandar um e-mail para mim mesmo, que é o kikofreitas@kikofreitas.com.br, e a gente hoje em dia uma das coisas boas da tecnologia é isso, né? Você pode fazer isso que a gente está fazendo aqui, de bater um papo e falar maravilhoso. E a gente aprendeu um monte de coisa. Isso aqui foi uma aula, né, cara? Nossa, maravilhoso. Sensacional. Para finalizar, antes de te agradecer e tudo mais, a gente queria saber os seus projetos futuros. Agora você falou que tinha um livro, né? Queria saber o que você vai fazer com esse livro, quando você vai lançar, você tem essa ideia, se você tem mais algum outro projeto para lançar, algum outro show em São Paulo, se você tiver, que a gente adoraria vê-lo. Se tiver, passar para a gente. A gente vê o livro, eu pretendo até o fim do ano estar com ele já na rua, assim, né? Lançado. A questão toda é que ele também acompanha muitos vídeos, então a gente tem que estar, como sou eu, meio sozinho para coordenar, leva um tempo, tem que colocar as coisas nos tracks, né? Mas boa parte, alguns dos vídeos eu já publiquei até no meu histórico ali, mostrando mais ou menos do que vai se tratar e como vai ser explicado, né? Ele é focado mais nessa coisa dos códigos rítmicos mesmo, né? E a nossa essência, como é que às vezes um código que o Elvis Presley usa é o mesmo que o Jackson do Pandeiro usa, só que de forma muito misteriosa, assim, a conexão, né? Já tem isso no primeiro livro, quando fala do inconsciente rítmico coletivo, né? Que é uma teoria do Jung passada para a música. Então, esse é um projeto grande que eu estou preparando. Aí eu vou para a Suécia em setembro, né, com a Big Band da Rádio da Letônia, num tributo a Tom Jobim, que muito me orgulhou, assim, o convite que eles fizeram. Que legal! Vou estar lá. E em julho, agora deu uma travadinha aqui para mim. Voltou. Pô. Voltou. Falando Tom Jobim, chegou a pesar a live, né? Então, e em julho eu vou estar também com a Orquestra Jazz de Matosinhos, Portugal, fazendo o concerto grande que a gente fez antes da pandemia, ainda com o Zusa Homem de Melo vivo, né? E é um concerto muito importante que reúne a música brasileira com a literatura e a arquitetura brasileira. Então, são arranjos de vários grandes arranjadores para essa Big Band fantástica lá. Então, vou estar lá com eles em julho. Né? Fora isso, estaremos em Salvador, aí, pessoal de Salvador, amigos, dia 5 de junho agora. Né? Que legal. 12 de junho, Dia dos Namorados, eu estarei com a minha
fiel bateria, que ela sempre é a nossa, né? Além das nossas queridas namoradas, né, que nos aguentam e nos dão suporte, né? Aham. Você mesmo disse aí, a Renata, se não me engano, né? Isso, é. Ela tá Então, aqui. a gente tem que agradecer, né, esse suporte que a gente Sempre. tem, né, de carinho, de atenção. Com certeza. E até por elas aguentarem a nossa namorada eterna, que é a bateria, né? Com Então, certeza. no dia 12 eu vou estar com a bateria lá em Nova Prata, na escola do meu amigo Diego Bercó, vai ter um workshop lá no dia Que legal. 12. Então, espero todo mundo lá também. E vamos retomando, né, a caminhada aos pouquinhos, né, Sim. nesses anos todos aí que a gente passou, né? Aos poucos a gente vai voltando aos palcos também, então. Claro. É uma emoção, né? Nossa, Agora, com o João em praça pública, anteontem, em Paraty, foi emocionante, né? Mais uma que vez demais. eu digo como eu aprendo com o João, né? Porque ele com 76 anos, encarando aquela massa, era um show em praça, então de graça, né? Uhum. E aquela pressão, ele parece um cara assim de 25 anos tocando Que demais. no Nirvana. Legal demais. É uma pressão incrível. Ah, é a essência, né, do artista, né? É. Eu tenho só que agradecer que sábado passado, o retrasado, na verdade, eu voltei aos palcos depois de mais de 2 anos sem tocar nada e foi um show sold out. Toquei mais de 2 horas e meia, quase morri, mas tá, meu Deus, lavei a alma. Por isso que eu também fiz o 23 regime. músicas. 23 músicas. Emoção, né? Foi emocionante. Apesar do contexto, né? O contexto foi para homenagear o ex-vocalista da minha banda, né? Que inclusive ele faleceu na aula que eu fiz com você. Eu me Foi lembro. foi nesse dia. Disso. Me lembro Aí, como você ficou tocado com aquilo, né? não, acabou. O show a gente tentou nem pensar, sabe? A gente fez essa homenagem, a gente planejou tudo isso e a gente conseguiu representar o que ele significou pra gente, sabe? Foi muito legal e eu acho que a gente começou com o pé direito, sabe? A voltar pros shows, assim, foi muito bacana, assim. Sensacional. Foi legal demais. Que é a grande função da música mesmo, nessa comunicação, né? Da gente passar, né? Tanto para as pessoas que estão ali, como para aquelas que já foram, aquelas que já estiveram, né? Que estarão sempre com a gente, né? A música ela é uma linguagem multiversal, né? E multissensorial, ela passa por vários estágios. Né? E marca, e a né? gente sente, às vezes, né? Que está comunicando, né? Sim. Não sabe explicar, mas aquela energia está viva ali, né? Foi muito bom, foi muito legal. E a gente aproveitou para gravar um DVD. Então a gente pegou tudo que a gente investiu. Metaleiro é muito louco, né? A gente pegou o sold out e investiu para fazer uma homenagem para valer mesmo e registrar para sempre, assim. Foi bem legal, Então, isso é uma coisa que eu acho que o pessoal, né, do metal, isso eu vejo sempre, né, na coisa do Aquiles, né? Porque muita gente diz, pô, mas você vai lá fazer aula turnê com Aquiles, não tem nada a ver. E é o contrário, entendeu? No fim, tem tudo a ver, né? Porque a gente vai vendo, inclusive, coisas que nós que eu digo, um determinado estilo, né, da música mais instrumental, sei lá, jazz ou música brasileira, tem que aprender com o pessoal do metal, né? Que é justamente essa capacidade de investir, né? Às vezes até o que não tem, né? Cada um está botando ali um negócio que nem era possível, mas para apresentar um trabalho de qualidade, com respeito ao público, né? Daquela banda ou daquele grupo, entendeu? Eu acho fantástico isso, né? Muitas vezes o cara, né? Pô, tu vai ver o show, pô, os caras não tem patrocínio, não tem nada, mas eles estão botando uma grana e levando tudo nas costas, quase. Para que o show, a bateria é essa e vai ser essa aqui completa. O cara E a maioria das vezes é assim, né? Uma das coisas que eu mais aprendi agora, ultimamente, agora falando em estudo, foi o negócio do Kiss, cara. Foi uma banda que eu nunca, né? Eu sempre respeitei todas as formas mas eu nunca me liguei no Kiss. Quando eu vi por conta desse negócio da última turnê, né? End of the Road, e quando eu fui ver, uma que eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto que as coisas tenham uma história por trás, né? Não é só um show.
Não, é um show que chama-se End of the Road, porque essa estrada até aqui, ela acabou. Então tem um contexto, entendeu? Sim. Não pode mais fazer coisas muito sem contexto, né? Exato. E aí tu vê um cara de 72 anos vestindo aquele negócio de 18 quilos. E mais um outro, né? 2 horas para fazer uma maquiagem. E ele falando, não, eu faço isso porque a pessoa que nunca nem conhece a banda, mas que ele vier no show, ele vai ter experiência que todos merecem ter e tiveram até hoje. Exato. O cara é multibilionário, ele podia dizer, não, hoje eu vou com uma máscara, vou botar uma máscara daquelas que é capuz, não ter que me pintar 2 horas. O cara entrega, né? É tipo o americano fala, we deliver. Né? Eles entregam aquilo que as pessoas merecem e estão esperando, né? Exato. Uma coisa que eu fiquei besta também, que teve o Metallica agora, né? Sim. Aí eu fui ver, falei, poxa, é uma coisa muito louca, porque os caras também já têm uma idade para tocar thrash metal e tudo mais, e papapá. Só que a onda dos caras é meio que a oposta. O lance dos caras é se manter simples, beleza, o palco é gigante e tal, mas o lance de meio que ser um ensaio, e a onda deles é cada show, eles têm um ensaio entre eles, e eles mudam completamente o setlist. Então, se você vê o show de Porto Alegre, não é o mesmo do show de São Paulo, que não é o mesmo do show do Rio. Então, eles te proporcionam uma experiência num catálogo de músicas enorme, que você vai ver sempre um show diferente. E os caras têm mais de 40, 50 músicas e tá afiado. No outro show eles mudam, sabe? É muito legal ver. É uma maravilha isso. Essa outra interpretação, né? Não é um show tal, mas o conceito é outro, né? E eles estão sempre fazendo e se entregando ao máximo. E até ele falou, poxa, eu tava meio velho, me sentindo, mas a banda me abraçou e eu vou tocar, vou continuar tocando. Achei bem legal, assim, né? Isso, essa ideia. De 60, né, cara? Sensacional. Para quem está de fora, né, muitas vezes o cara não consegue, falta a capacidade de entrar um pouco no mundo do outro, né? Exato. E quando esse outro é uma banda ou é um artista que todo mundo acha que tem acesso, tem direito, né, de dizer sobre ele o que bem entende, é mais complicado ainda. Eu fui ver a história do cara, a mãe dele, né, sobrevivente lá do campo de concentração, né, viu os pais serem mortos numa vala comum, né? Nossa. E a mensagem que ela dava para ele todo dia, ele contando isso nesse documentário, né? Ele falou, pô, eu aprendi o seguinte, todo dia, se você acordou e você está capaz de andar, se tiver a capacidade de dar um passo, você não tem que reclamar de nada. Você tem que seguir agradecendo aquele momento. Exato. E você tem a obrigação de correr atrás daquilo que você se propôs a fazer. E fazer da melhor forma sua, né? Não é assim, você melhor que o outro. É o melhor que você sempre. Ele dizendo isso, pô, eu achei genial isso aí. Independentemente de estilo ou de coisa, não, mas esse cara roubou não sei quem, não é isso. É uma outra essência, entendeu? Exato. Uma coisa que eu acho muito importante, que inclusive tem um termo japonês que chama Ikigai, que é você achar o seu propósito de vida, né, cara? Isso é importante. Né? É muito importante, cara. E eu acho que a música, assim, quando o cara nasce para ser músico, velho, não tem jeito. Mas é o lance do propósito que a gente fala para os alunos, indo para a parte didática, só para finalizar, que a gente falou, mas você quer tocar super rápido? E é engraçado que a gente chega com os alunos e fala assim, eu quero tocar super rápido. Mas o cara precisa de um motivo, sabe? Tipo, eu quero tocar tal coisa, mas por que você quer fazer tal coisa? Porque eu gosto de death metal. Poxa, mas o cara falou que é ruim tocar super rápido. Poxa, mas você quer tocar death metal? É só super rápido. A função, sabe? Tipo, enxergar qual que é a do cara. É legal isso, você se pôr no lugar do cara e fazer essa proposta pro cara. Pô, pra você, manda bala. É semicolcheia, vamos lá na cestina rapidona, fusa... E vambora, é isso aí. O famoso que, pra que e como, né? Exatamente. Então tudo tem essa função, né? Kiko, eu tenho que te agradecer, mas antes eu queria finalizar agradecendo os patrocinadores que estão sempre ajudando a gente. Foi igual você chegou e abraçou
essa entrevista aqui, essa live foi maravilhosa. Quero agradecer a Brutal Kill, que nos veste, a Pad Gorila, que dá esse pad maravilhoso, o Batera Clube do Goedert, que ele sempre ajuda a gente. Grande, Ricardo. Sempre o Ricardo ajudando. A Weeds, agência que cuida do nosso visual. O Danilo, que é nosso sócio, que sempre está fazendo o melhor para a gente. A Liverpool, ajudando. A Renata, que está aí me aguentando, mandou as coisas, sempre de olho. Muito obrigado. E, eu queria te agradecer demais. Muito obrigado por ter aceitado. Muito obrigado mesmo. Poxa, você de prima, eu mandei um e-mail, falei, não sei se ele vai responder, né? Mas não custa nada. Ia ser um bate-papo maravilhoso. E foi. Eu aprendi demais. Foi até melhor que a aula que eu tive com você. Eu só melhorei o que você me passou. Muito obrigado. E eu acho que todo mundo tem a dizer isso, tá? Tá boa. Cara, eu que agradeço. Sensacional, bicho. Desculpa, te cortei. Não, que isso, pô. Pode falar, cara, por favor. Não, era só isso. Dizer que também é uma felicidade muito grande, é um prazer estar aqui e mostrando também para as pessoas essa coisa da união assim, de ondas diferentes, visões diferentes em prol de um mesmo objetivo, né? Da questão da... Acho que isso que a música tem que ensinar ao mundo, né? Que os diferentes se aproximam e se unem numa comunhão assim em prol de algo muito melhor do que a gente mesmo pode ser, né? Então, obrigado a vocês aí pela iniciativa, pelo convite. Obrigado a cada um que está presente aí também, nos assistindo. E espero uma camiseta da Brutal Kill aí, hein? Vou cobrar. Ih, opa! Isso. Opa, vamos cobrar, Michele. Kiko, cara, muito obrigado mesmo. Do fundo do meu coração, cara. Assim, quando o Edu me falou que você topou, assim, eu fiquei maluco. Falei assim, meu Deus, eu falei assim, cara, eu fiquei com muito medo, admito. Fiquei com muito medo de conversar com você. Mas eu fiquei muito feliz ao mesmo tempo. E, cara, foi sensacional, cara. Que aula, eu aprendi demais. E eu queria agradecer também todo mundo que tá aí presente até agora na live. E é isso. Valeu demais. Boa noite aí, Kiko. Foi um prazerzaço, cara. Tamo junto. Última coisa aqui, antes da gente se despedir, eu queria que você passasse uma mensagem pro pessoal, dos estudantes de batera, o que você achar necessário para a gente finalizar. Então, em poucas palavras, eu estava até pensando isso no avião, né? Uma frase que eu costumo dizer, gosto, né, de aprofundar ela, que é: seja você mesmo, não importa o que aconteça, entendeu? Aconteça o que acontecer, seja você, ou seja, faça o exercício de tentar escutar aquela voz lá dentro, entendeu? Porque sempre está ali, né? Não, é por aqui, cara, é por aqui. Por mais que tenha outras vozes dizendo, não, você está errado, isso não é por aí, isso não é trabalho, você está vagabundo, não sei o quê, né? Seja você mesmo, não importa o que aconteça, né? E tente também ver o que é o melhor do que o outro está sendo. E isso aí que vai fazer o grande sentido, né? Então é isso. Muito obrigado de novo. Valeu. Boa noite. Espero a gente poder ter outros papos como esse. Muito obrigado, Kiko. Boa noite. Obrigado. Obrigadão. Abração. Fiquem bem. Falou, rapaziada. Abraço.